Olá, pessoal, boa noite. Nós estamos aqui para conversar um pouco com vocês sobre geração de energia renovável na Amazônia. Eu sou Andréa Montoya, sou doutora em Química Orgânica. Atualmente trabalho desenvolvendo pesquisas relacionadas à biodiversidade amazônica. Nós vamos falar um pouquinho sobre alguns projetos que a gente desenvolve. Eu vou passar a palavra agora para o meu colega, o Elton, para ele se apresentar também para vocês. Boa noite, pessoal. Eu me chamo Elton de Oliveira, eu sou engenheiro químico, eu trabalho com a doutora Andréa no desenvolvimento de algumas pesquisas que utilizam plantas e outras coisas aqui da nossa região amazônica. Bom, então fazendo um breve resumo do que nós vamos falar hoje nesses 25 minutos, a gente vai falar então sobre a geração de energia, vou falar um pouco sobre a matriz energética brasileira, vamos abordar como é feita a distribuição aqui no estado do Amazonas, que é um pouco diferente do resto do país. Vamos falar também sobre as comunidades, sobre algumas peculiaridades, na verdade, da região. E também abordaremos um projeto em que nós trabalhamos, que nós trabalhamos para desenvolver biodiesel a partir de matérias-primas regionais. Bom, então, a geração de energia, de maneira geral, ela ocorre a partir de fontes primárias. Então, as fontes que geram energia são chamadas de fontes primárias. No Brasil, nós temos várias fontes, vários potenciais de fornecedores de energia, mas a gente tem a maioria, na verdade, a grande percentual da energia toda gerada no país, ela vem de fontes hídricas. Então, cerca de 60% da energia gerada em todo o país é a partir de hidrelétricas. Isso por conta do nosso recurso, na verdade, nosso recurso hídrico, né? E também pelos altos investimentos que foram feitos nesse tipo de processo. Então, nós temos grandes usinas aqui no nosso país, entre elas a Itaipu, que fica localizada no Paraná. Temos também a Belo Monte, que fica localizada no estado do Pará. Ainda pensando nas fontes primárias de energia, nós temos a energia eólica, que são as energias obtidas a partir dos ventos, né? Esse tipo de energia ele ganhou um espaço no cenário nacional nos últimos anos. Atualmente nós temos cerca de 601 parques eólicos que são montados, né, a partir de o parque todo montado com aerogeradores. Dessa energia, desse potencial, a grande parte, na verdade, onde nós temos os grandes produtores desse tipo de energia é o Nordeste, em especial o Rio Grande do Norte. A biomassa também é uma fonte que gera um percentual considerável de energia para todo o país, apesar de estar perdendo espaço até para a energia eólica mesmo. Então, para obter energia a partir da biomassa, normalmente é feita a partir da queima. Então, pode-se queimar matéria orgânica, que pode ser resíduos, normalmente são resíduos, na verdade, de grandes indústrias de papel, indústrias de cana, né, plantações de cana que acabam gerando um grande volume de bagaço de cana, e isso acaba se tornando material combustível, né? E também pode se obter a partir da biomassa, a partir dos gases formados por reações químicas, fermentação. Então, esses gases queimados a partir dessas reações. Nós temos também o gás natural, que também tem um grande destaque no nosso cenário. Aqui no Amazonas, em particular, é uma fonte energética bastante utilizada. E eu coloquei um pouquinho também da energia solar fotovoltaica, que também tem ganhado espaço no cenário nacional. Alguns anos atrás, se tinha um percentual de 0,1%, 0,2% da energia que era gerada a partir
desses sistemas, e hoje em dia a gente já está com 1.3. E também todas essas que eu falei são fontes em que o Brasil tem grande potencial de gerar, né? Bom, aqui eu coloquei um esquema mostrando de maneira bem simples como é o processo desde a geração até a transmissão da energia ao consumidor final. Claro que envolve um sistema muito mais complexo que isso, mas eu vou explicar de maneira bem rápida e resumida as etapas. Então, eu tenho inicialmente a geração da energia, que pode ser de qualquer fonte, qualquer uma das fontes primárias que a gente já falou, ou que nós temos lá no nosso cenário, nossa matriz elétrica. Seguindo do processo de transmissão, o processo de transmissão é responsável por fazer a distribuição da energia até as redes distribuidoras, e as redes distribuidoras fazem a distribuição até o consumidor final. Bom, no Amazonas, como eu falei, é um pouco diferente do que a gente é acostumado, que a gente vê no cenário nacional. Até pouco tempo atrás, a energia consumida aqui na região era praticamente toda vinda de termoelétricas que utilizavam combustíveis, queima de combustíveis. Hoje, na verdade, a gente já teve uma inversão desses percentuais, cerca de 65% da energia já é gerada por fontes limpas, na sua maioria é utilizado gases, né, é utilizado gás natural, e um percentual também de energia de hidrelétricas. Mas ainda tem um percentual alto em relação às termoelétricas que usam combustíveis fósseis, né? Cerca de 35%. Bom, falando um pouquinho de Amazonas, né? O Amazonas ele é o maior estado em extensão territorial do Brasil. Ele apresenta, segundo o IBGE do ano passado, de 2009, 4,1 milhões de habitantes, distribuídos em 62 estados. Na verdade, em Manaus se concentra mais da metade dessa população. Manaus é a capital do estado. Manaus é uma grande cidade, é a 6ª cidade mais rica do país. Essa riqueza ela está muito atrelada ao polo industrial de Manaus. Aqui nós temos grandes empresas, grandes indústrias nacionais e internacionais que fazem com que tenha uma grande movimentação de renda, um grande avanço tecnológico também. Então, Manaus é uma grande metrópole no meio de uma grande floresta. Nós estamos no meio da floresta amazônica, a maior floresta tropical do mundo, e com a maior bacia hidrográfica também do mundo. E aí, dentro dessas condições, é fácil de imaginar que nós temos muitos espaços e muitas comunidades que vivem de maneira isolada ainda dentro desse estado. Comunidades que vivem praticamente cercadas por rio e floresta. Num cenário bem diferente do que nós somos acostumados, nós que vivemos em grandes cidades somos acostumados. Então, diante dessa situação, surge uma pergunta: como em uma região com grandes dimensões continentais e banhada por centenas de rios, como que é feita a distribuição da energia? Nós aqui temos uma situação bem peculiar. Então, a transmissão da energia é feita em algumas cidades, em algumas comunidades isoladas a partir de cabos subaquáticos, que exige toda uma engenharia para que esses cabos sejam instalados, todo um conhecimento geográfico da região. Então, além de todo esse trabalho do alto custo que tem para fazer a distribuição de energia a algumas comunidades, ainda tem todo o processo de manutenção desses sistemas, né? Que quando acontece de ter um rompimento de algum desses cabos, isso acaba gerando assim, grandes transtornos em relação à reestruturação e às vezes comunidades ficam vários dias sem energia até que seja feita a manutenção e a restauração do sistema de distribuição. Então, mesmo com todo esse investimento que tem para que a energia chegue nos lugares mais afastados, ainda nós temos muitas comunidades que vivem
sem o contato com a energia elétrica da maneira que nós conhecemos. Muitas comunidades vivem utilizando energia apenas a partir de geradores, que utilizam diesel na queima para gerar energia. E é comum ver relatos de comunidades que têm apenas pequenas horas de energia durante o dia. Então, acontece da energia ser ligada às 7 da noite, 10 horas ela ter que ser desligada. Isso quando tem combustível para ser queimado, né? Então, são várias situações que é difícil da gente imaginar, né? Que tenham pessoas que ainda não tenham acesso à comunicação, à internet, redes sociais, mas aqui a gente tem esse cenário ainda em comunidades mais isoladas. Os hábitos dessas sociedades, em geral, eles são associados à agricultura familiar, que normalmente está relacionada com a vazante e a cheia dos rios, e como hábito alimentar, de maneira geral, a pesca, que é o ano todo, né, que eles acabam tendo acesso. Aí, quando se fala de pesca, de peixe, a gente poderia pensar que esse costume está relacionado às comunidades que vivem de maneira mais isolada, mas não. Aqui no Amazonas, como um todo, a cultura de se comer peixe é muito enraizada, então é muito comum comer peixe várias vezes por semana, diferente da maioria dos outros estados do país. Então, se nós formos pensar em consumo, no Amazonas a gente chega a consumir 56 toneladas de pescado de peixe por ano. Isso daria uma média de 13 a 14 quilos de peixe por pessoa ao ano. Se a gente comparar essa média com a nacional, que chega a ser, acho que em torno de 2,5, 2,700 quilos por ano, a gente está bem acima, na verdade, da média de consumo de peixe. Esse consumo acima da média, ele faz também com que a gente gere uma grande quantidade de resíduos, porque cerca de 40% do peixe, ele acaba sendo convertido em resíduos, vísceras, peles, ossos, então a gente acaba tendo um grande volume de resíduos também. E aí, diante desse cenário, desse panorama, a gente começou a pensar em possibilidades de como transformar esse resíduo em alguma forma, alguma fonte que pudesse gerar energia e talvez contribuir para o crescimento dessas sociedades, dessas comunidades que vivem mais isoladas. Então, a partir daqui, eu vou passar a palavra para o Elton, que ele vai falar um pouquinho do projeto que nós acabamos desenvolvendo, da pesquisa, né, que envolve a transformação do óleo dos resíduos de peixe, na verdade, em matéria-prima em fonte energética, na verdade, para a obtenção de energia. Bom, gente, focando e falando um pouco agora em biodiesel, o Brasil é um dos grandes produtores de biodiesel no mundo, né? Só perde em produção os Estados Unidos. A produção de biodiesel aqui no Brasil, ela começou em 2005, quando era produzido apenas 700 mil litros de biodiesel, e depois, com a grande necessidade de produzir mais biodiesel, o Brasil já alcançou o segundo lugar de produção. As principais matérias-primas utilizadas para a produção de biodiesel no Brasil é a soja, cerca de 70% da matéria-prima utilizada é a soja, também é utilizado o sebo bovino, entre outras matérias-primas. Começou em 2005, mas só em 2008 foi criado uma lei que falasse que tinha que adicionar biodiesel ao diesel fóssil. Começou com 2%, o que é conhecido como B2, e hoje já é de 12%. A tendência é que daqui a 3 anos chegue a 15% de biodiesel adicionado ao diesel fóssil. Aí vem uma pergunta. É possível produzir energia a partir de resíduos de peixe? Por que produzir energia a partir de resíduos de peixe? Porque, além da soja, a gente tem que procurar outras matérias-primas, porque a demanda hoje em dia por biodiesel no Brasil está muito grande. Então, foi aí que se teve essa ideia aqui no Amazonas de
tentar conseguir obter o biodiesel a partir desses resíduos, visto que, como a doutora Andréa falou anteriormente, o amazonense, ele consome muito peixe. E, devido a esse grande consumo, é gerado uma boa quantidade de resíduos. Em parceria com o frigorífico aqui da região, então a gente realizou esse projeto, a gente pegava esses resíduos e passava por um tratamento, né? Desse tratamento é obtido uma farinha, que também serve de ração para peixes, e também era extraído um óleo. Esse óleo que a gente tratava, é esse óleo que é utilizado para obter esse biodiesel no final do meu processo. Esse óleo, quando ele sai desse processo de cozimento, né, ele tem um aspecto de um sebo, de um doce de leite, mais ou menos, em temperatura ambiente. Mas depois de tratado, de todo aquele processo, é obtido o biodiesel. O processo de produção desse biodiesel a partir desse óleo de peixe, ele não é muito diferente dos que existem por aí. Eles incluem processos de degomagem, neutralização, lavagem e a transterificação. Um ponto importante salientar aqui é que esse óleo de peixe ele tem um índice de acidez muito alto. E isso é um problema para qualquer óleo que eu queira obter o biodiesel. E é por isso que eu tenho que fazer o tratamento desse óleo, porque além de vir de resíduos de peixe, né, tem outras coisas que não são importantes para o processo, são prejudiciais para o processo. Essa acidez ela tem que ser baixa, porque a ANP ela estipula uma acidez mínima para conseguir produzir um biodiesel de qualidade, para ter parâmetros que se encaixem dentro dos indicados pela ANP, que é a Agência Nacional do Petróleo. Aqui, gente, a gente pode ver aqui que essa experiência ela foi realizada em laboratório. Então, com a grande quantidade de comunidades na região amazônica, né, a gente pensou em o que a gente tinha que fazer para levar esse biocombustível para essas comunidades. Primeiro, o que a gente fez? Se uniu com outros setores do nosso instituto, setor de mecânica, setor de elétrica, e disso saiu a nossa chamada mini usina de produção de biodiesel. Essa mini usina ela tem a capacidade de mais ou menos 25 litros de biodiesel por dia. A gente testou essa mini usina durante 6 meses, e a nossa preocupação é levar esse combustível, esse biodiesel alternativo, nesse combustível alternativo, para essas comunidades, para que elas não dependam só do diesel que elas possuem, né? Porque, para quem não sabe, aqui no Amazonas a gente tem a maioria dessas comunidades só chega por via fluvial. E eles também só utilizam as chamadas catraias, né? Que são barquinhos muito pequenos que utilizam motores a diesel. E elas tendo outra opção de combustível, seria uma boa para elas não ficarem com aquelas apenas 3 horas, como a doutora Andréa falou, 3 horas de energia por dia. Quais são os benefícios da utilização desse biodiesel aqui para a região? Ou para qualquer outra região, né, que venha produzir o biodiesel? Principalmente ambientais, porque se trata de um combustível considerado limpo, ele produz menos gases que causam efeito estufa, né? Quanto mais biodiesel utilizar e quanto mais biodiesel eu adicionar nesse diesel, menos gases poluentes eu vou jogar no ar. Então, além de ser um combustível renovável, uma fonte de energia renovável, é uma energia considerada limpa. Fatores econômicos, para qualquer região que vá produzir o biodiesel, vai levar mais emprego, vai levar mais dinheiro, vai levar uma cultura de plantação. No nosso caso, a gente utilizou, né, resíduos de peixe, que faz com que tenha essa crença de reutilizar restos de peixes ou de qualquer outra coisa. Não só de peixe, como a gente pode criar outras maneiras de reutilizar os resíduos que a gente possa extrair o óleo para produzir o biodiesel. Enfim, gente. Agora, a gente já está no finalzinho da nossa apresentação. A gente
Só tem mais ou menos 5 minutos. A gente vai separar esses 5 minutos para responder algumas perguntas que vocês mandaram aqui para a gente. Deixa eu só selecionar uma aqui primeiro. Uma pergunta aqui da Carla Batista. Existem projetos de educação ambiental na cidade ou no estado do Amazonas? Doutora André, você quer responder? Existem projetos de educação ambiental na cidade ou no estado do Amazonas? Não que eu tenha conhecimento, na verdade, específico assim, não que eu tenha conhecimento. Na verdade, a gente quase não teve perguntas, né, aqui. Bom, a gente deixou aqui no nosso último slide, nosso contato, para, se alguém quiser fazer algum tipo de questionamento direto com a gente, também está aberto aí, a gente é aberto ao contato, a conversas em si. Ou a quem queira visitar, né, o nosso instituto também. Aí eu acho que é isso, pessoal. A gente espero a ideia dessa live, dessa conversa, na verdade, que nós estamos tendo, eu acho que é incentivar, na verdade, outras pessoas, né, outros futuros pesquisadores a pensar em novas alternativas, em como solucionar problemas que às vezes são problemas que são distantes da nossa realidade, mas que ainda tem muita coisa para se resolver, muita coisa para se pensar, muita coisa para contribuir, né, de alguma forma para melhorar nossa região, nosso país. Então, acho que a ideia, a gente falou um pouquinho de um projeto que nós desenvolvemos, mas a ideia é mostrar que tem muita coisa, às vezes, com matérias-primas tão próximas a gente, né, que a gente consegue transformar isso em algo que possa ter algum tipo de proveito, algum tipo de benefício para outras pessoas, outras comunidades. Aí eu acho que é isso, então, pessoal. Então, eu agradeço a participação, a presença aí de todo mundo. E ficamos por aqui. Tchau, tchau, pessoal. Um abraço para o pessoal do Instituto, hein?